Mas eu estava falando do Edson Fachin, porque eu queria muito a sua opinião sobre a decisão específica do Edson Fachin e essa coisa dele não ter mais nenhum escrúpulo em defender o Sérgio Moro e a Lava Jato. Eu queria muito saber qual a sua avaliação sobre essa decisão do Fachin, sobre o próprio Fachin. Bom, o Fachin, como nós sabemos, ele é o advogado da Lava Jato dentro do STF. Tá? Isso daí é público e notório. E existe uma bancada pró-Lava Jato dentro do STF. Né? O Fux, a própria Carmen Lúcia e tudo mais. Eu acho que a decisão do Fachin, ela revela mais uma vez, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso daí, que o que acontece dentro do STF é uma luta política. É tudo uma luta política. O conteúdo jurídico aí é mera formalidade, é mera aparência. Né? Não são juízes de verdade, eles são uma espécie de colegiado político que rivaliza com os demais poderes como se eles tivessem sido eleitos. Então, eles atropelam o Congresso Nacional, atropelam o Executivo e tudo mais. Isso daí tem sido visto. Por isso também que nós somos muito contra eleger o STF como sendo o pilar da democracia brasileira, porque isso daí é uma fantasia total. Esse pessoal não tem nada de democrático. A minha avaliação da decisão do Fachin é a seguinte, né? Primeiro, nós não conhecemos o teor completo das mensagens que estão em poder do STF. Isso daí é o maior escândalo político / jurídico da história nacional. Uma fraude de juízes que envolveu aí militares, envolveu o STF, envolveu o Congresso Nacional, os principais partidos políticos brasileiros, para defraudar a vontade política do povo brasileiro. Né? Tirando-se os golpes de Estado declarados, tipo 1964 e outros, essa é a pior coisa que aconteceu aqui. E é um escândalo de proporções vulcânicas, na minha opinião. Se tudo isso fosse colocado aí nos jornais e tudo mais, o regime político viria abaixo. E eu acho que todo mundo tem consciência disso. Ou todo mundo. O pessoal do STF, a cúpula política do país tem consciência disso. Então, eles estão trabalhando, todos eles, no sentido de contenção de danos. É preciso denunciar uma parte da coisa para evitar que tudo venha abaixo. Quer dizer, a velha política de entregar os anéis para não perder os dedos. Né? Só que há uma divergência sobre como fazer isso daí. Há ministros que querem liquidar a Lava Jato, ou liquidar parcialmente, ou totalmente colocar suspeição no Moro e tudo mais. Até o discurso do Gilmar Mendes, que atacou até o Bretas, né, que não é do Paraná, mas que é um bandoleiro igual aqueles do Paraná. Toda a operação é uma operação de bandoleiragem política. Mostra que existe essa divergência e o Fachin se antecipou para salvar a Operação Lava Jato, né, entregando o Lula aí na expectativa de que o Lula pode ser contido por outras formas. Mas eu acho que mesmo a manobra do Fachin, que foi uma manobra assim, tipo salto mortal, né? Revela a gravidade da crise, porque isso daqui vai explodir, né? Isso aqui vai explodir. Nós estamos vivendo aqueles momentos de crise em que que a coisa explode por tudo quanto é lado, como era no final da ditadura, né? Quando havia uma divergência entre a ala mais direitista da ditadura e a ala aberturista, né? Que teve o atentado do Rio Centro, aqueles atentados todos, a coisa começou a explodir. Eu acho que nós estamos nesse pé aí. A ala do Gilmar Mendes quer também tirar os seus companheiros da fogueira, né? Porque, veja bem, se você deixar que o pessoal do PSDB tudo vá para a fogueira, você consolida ainda mais o Bolsonaro, ou não é? Sim. Porque você vai demolindo ainda mais o centro. A polarização se intensifica. É Lula versus Bolsonaro. Então,
Quer dizer, é uma grande crise política que eu acho que a esquerda deveria explorar, exigindo, né, a publicidade integral de tudo que aconteceu na Lava Jato e todo mundo que esteve envolvido. Como é que os militares estavam envolvidos nisso? Já apareceu o STF, com a Carmen Lúcia falando lá que ia ligar para o Jungmann. Né? Ligou para o Jungmann, eles descumpriram uma ordem judicial, isso daí custaria, no mínimo custaria o cargo da Carmen Lúcia, essa situação. Quer dizer, é uma situação explosiva, envolve Congresso, STF, partidos, militares, todo mundo. A coisa pode explodir e vir tudo abaixo. Eles queriam que a Operação Lava Jato fosse uma espécie de operação mãos limpas, né, que detonou, destruiu o regime político italiano na época. Né? Parece que eles estão quase conseguindo isso daí, ao contrário. Eles vão destruir o regime político direitista envolvido na Lava Jato pelo fracasso da Lava Jato, não pelo êxito da Lava Jato. E nós temos que explorar, nós temos que colocar claramente para todo mundo que isso daí é uma coisa gravíssima, uma coisa grande, de grandes proporções.